Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Iniciamos o nosso programa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregar neste momento nas mãos de Nossa Senhora, você que está aí em casa, todas as suas necessidades, todas as suas intenções. Eu quero já começar esta manhã entregando a si ao Imaculado Coração de Maria. Entregar também todas as pessoas que são vítimas desta pandemia, todos nós, todos aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que perderam também os seus entes queridos. Que Nossa Senhora venha em seu auxílio e venha consolar o seu coração. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos falar no programa com pessoas que nunca baixam os braços perante a adversidade e continuam a lutar por transmitir aos outros uma palavra de esperança, todos os dias nas ações que concretizam. Estamos a falar da Cáritas Portuguesa. O Dr. Eugênio Fonseca já esteve aqui na nossa casa, na TV Canção Nova, várias vezes, mas hoje será um dia muito especial para a nossa equipa, pois pela primeira vez conseguimos trazer ao programa 4 pessoas da equipa da retaguarda do Presidente da Direção da Cáritas Portuguesa. Hoje o nosso tema será Cáritas Portuguesa, o sonho de um mundo melhor. E temos aqui connosco a Márcia Carvalho, que é gestora de comunicação da Cáritas Portuguesa. Muito bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E temos também a Isabel Quintão, que é gestora de projeto da Cáritas Portuguesa. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Antes de começarmos aqui a falar sobre a Cáritas, falem um bocadinho de cada uma. Quem são, de onde são. Então, sou Márcia, sou jornalista de formação, estou a trabalhar na Cáritas nesta área da comunicação já há cerca de 6 anos, aproximadamente. Para mim, pessoalmente, é um desafio muito grande também, que sendo católica, cristã, praticante, é importante para mim poder pôr esta formação que eu tenho também ao serviço daqueles que são mais vulneráveis e tem sido um trabalho muito, muito bom, muito importante para mim também. Sim. E a Isabel? Isabel, trabalho na Cáritas Portuguesa há 3 anos quase, este é o 3º ano. Sou economista de formação e na Cáritas Portuguesa estou a trabalhar mais com gestão de projetos, especialmente a gestão de projetos ligados às Cáritas lusófonas. Márcia, o que faz uma gestora de comunicação na Cáritas Nacional? Então, o trabalho de comunicação é hoje o trabalho que todos nós sabemos da importância que tem, não é? Sim. O trabalho que fazemos diariamente junto das pessoas mais vulneráveis, para nós também é importante que se saiba, que seja conhecido, que as pessoas criem empatia também e estejam disponíveis para nos apoiar. Mas, acima de tudo, para gerar na sociedade um espírito de solidariedade e de confiança. O meu trabalho é um bocadinho isto, é divulgar, ajudar a dar a conhecer, tanto a nível interno como externo, para o público em geral, mas também dando o apoio à nossa rede interna, às Cáritas diocesanas, estando disponível, apoiando a criação de materiais de comunicação, a divulgação das nossas campanhas. É um grande desafio. É um grande desafio. Isabel, é gestora de projetos da Cáritas Portuguesa. Explica o trabalho que desenvolve. Bem, na Cáritas Portuguesa, eu acho que na Cáritas em todo o mundo, eu posso dizer que sou gestora de projeto, mas na realidade uma pessoa que trabalha na Cáritas tem que estar preparada para fazer de tudo um pouco. Portanto, de facto, fui chamada na Cáritas a este trabalho de gestão de projeto, um projeto muito, muito concreto e muito específico em parceria com a Cáritas de Angola. Portanto, é um projeto de capacitação que vai já no seu 3º ano. É um projeto muito, muito interessante, um desafio muito interessante, mas, de facto, dizer só que sou gestora de projeto é muito pouco, porque de facto na Cáritas nós somos chamados a muitos desafios. Sim. E temos que estar preparados para isso, exatamente.
Márcia, qual é a prioridade da Cáritas Portuguesa neste momento a nível da comunicação e o que é que querem comunicar com mais urgência? Bom, neste momento, assim, em termos concretos, temos uma campanha de apoio às pessoas que ficaram mais vulneráveis em relação à pandemia, não é? Que é a campanha Heróis do Ar. Mas é muito importante para nós, cada vez mais, como eu dizia há pouco, criar nas pessoas um espírito de confiança nas organizações, concretamente no trabalho que nós fazemos na Cáritas. Procuramos ter a nossa porta aberta para que as pessoas conheçam, acreditem e confiem em nós, tanto aqueles que precisam como aqueles que nos podem apoiar. Isabel, fala-nos dos projetos que está a gerir presentemente na Cáritas. Portanto, inicialmente este que falei, com a parceria, exatamente, uma parceria com a Cáritas de Angola, que se chama Cáritas Lusófonas em Rede Inovar para o Impacto. É um projeto de capacitação que tem como base os estándares de gestão da Cáritas Internacionalis. Ou seja, a Cáritas Internacionalis é em 2015, a Cáritas Internacionalis congrega 165 Cáritas em todo o mundo. Portanto, em 2015 lançou este desafio a todas as Cáritas nacionais, destes estándares de gestão, ou seja, de as Cáritas se estruturarem, se organizarem de uma forma mais semelhante, porque havia ter a mesma linguagem. Sim, de forma a ter a mesma linguagem, mas também de forma a ser mais transparente, sim, a poder prestar contas, a poder ter uma comunicação organizada, a poder ter uma área financeira organizada, a poder comunicar com os doadores o que é a sua ação. Portanto, os estándares de gestão são alinhados mais ou menos por estes parâmetros. E algumas das Cáritas lusófonas, uma vez que a Cáritas Portuguesa iniciou este caminho logo no início, portanto, 2015, algumas das Cáritas lusófonas foram também chamadas a este desafio, mas havia aqui alguma questão prática que tinha a ver, por exemplo, com a tradução dos documentos, porque as 3 línguas oficiais da Cáritas Internacionalis são o inglês, o francês e o espanhol. Portanto, este nosso projeto surge como um acompanhar destas Cáritas lusófonas, primeiro a Cáritas de Angola, porque foi quem solicitou primeiro esta nossa parceria, portanto, iniciámos com eles e queremos agora chegar à Guiné-Bissau. Moçambique já está a fazer este caminho, de alguma maneira estamos também a acompanhar e, eventualmente, a São Tomé e Príncipe também. Portanto, esse é um dos projetos que temos. E depois, fruto do que aconteceu ano passado em Moçambique, dos ciclones e da Kenneth, temos também um projeto, um fundo de reconstrução para as zonas mais afetadas, para a Beira e Cabo Delgado, que neste momento, além do problema que tinha, tem um problema acrescido, a questão dos insurgentes e de todos aqueles deslocados. Portanto, estamos a acompanhar estes 2 projetos, um em Moçambique, outro em Angola. Márcia, presentemente estamos a acompanhar nos meios de comunicação várias campanhas da Cáritas, como Cáritas Emergência Social Covid-19 ou What is Home. Fale-nos destas e outras campanhas que estão a decorrer neste momento. Estas são, efetivamente, as 2 campanhas com maior visibilidade neste momento. A campanha de emergência social de apoio ao Covid é a campanha que eu referi há pouco, dos Heróis do Ar. Logo quando a pandemia começou a manifestar-se e foi preciso todos nos reajustarmos, a primeira ação da Cáritas Portuguesa foi, a partir dos seus próprios fundos, assegurar as condições de saúde e de higiene para que a nossa ação não parasse. Tudo o que foi equipamentos de proteção individual foram adquiridos, os nossos planos de contingência foram acionados e foi dado apoio à rede nacional para que, na medida do possível, nada da nossa ação parasse, ninguém ficasse para trás e as pessoas que precisam, já estavam a precisar de nós, não ficassem sem nenhuma retaguarda. E essa foi a primeira ação. Foi feita a partir dos nossos próprios fundos. Agora, consoante as necessidades foram avançando e o impacto social se foi manifestando mais a nível económico,
foi necessário criarmos esta campanha Heróis do Ar para apelar também à população, à mobilização nacional, para que as pessoas nos ajudem. E porque Heróis do Ar, no fundo, o que nós pedimos é que todos nós podemos ser um bocadinho heróis nesta luta contra a pandemia. E é verdade que na primeira fase os heróis foram os médicos, as pessoas que estavam na linha da frente em termos de saúde, mas neste momento estamos todos na linha da frente num combate ao qual ninguém pode baixar os braços, e aquilo que nós sentimos, e as pessoas das Cáritas diocesanas, as Cáritas paroquiais, que mais à frente também vão aqui dar o seu testemunho, sentem diretamente junto da população, é que estas necessidades vão crescer. E por isso o que nós, com esta campanha, queremos apelar é que cada um pode dar o seu contributo. E, portanto, todos somos heróis e todos podemos ser heróis e devemos ser heróis na luta contra esta pandemia. A campanha Mind, a campanha What is Home, faz parte de um projeto. É uma outra área, é um projeto que já estava a decorrer com a Caritas Europa. Portanto, nós somos uma organização internacional, pertencemos à Caritas Internacional e à Caritas Europa, e dentro da rede da Caritas Europa, com mais 11 países, foi criada esta campanha de consciencialização para a importância e para a necessidade de apoio às populações migrantes. No fundo, a partir desta campanha, que está muito marcada através das redes sociais, a mensagem central é dizer que casa, para nós, é onde nós estamos, e todos temos que nos sentir em casa no sítio onde estamos. A importância de saber acolher, de poder acolher, de que partir, para algumas pessoas, em determinada altura, foi uma necessidade mais do que uma vontade, e esta campanha roda toda um bocadinho à volta disso. Isabel, diga-nos como é que é feita a gestão deste tipo de projetos que acontecem em simultâneo. Primeiro, há uma equipa de projeto que é multidisciplinar. Por exemplo, vou dar o exemplo do projeto de Angola. Eu sou a gestora de projeto nesse projeto na Caritas Portuguesa. A Caritas de Angola tem o seu gestor de projeto também para aquele projeto, e temos um outro parceiro, a Fundação Fé e Cooperação, a FEC, que também é nosso parceiro neste projeto, que também tem uma gestora no terreno que está a acompanhar a Caritas de Angola. Isto porque a Caritas Portuguesa não tem por hábito enviar expatriados para outros países. Geralmente trabalhamos em parceria com as Caritas nacionais, não enviando pessoas daqui, portuguesas. Portanto, esta gestão vai sendo possível exatamente por causa disso, porque temos estas equipas multidisciplinares. Portanto, independentemente de sermos chamados ao projeto Angola, ao projeto de Moçambique ou à campanha Heróis do Ar, vamos conseguindo fazer esta gestão paralela, porque realmente, primeiro, como disse no início, temos que estar preparados para isto, para fazer mais do que uma ação em simultâneo. E depois, porque realmente são equipas diferentes com os seus projetos. Nota-se que vocês gostam do trabalho que fazem. Ainda bem. Pelo menos dá para ver que falam com ardor, com paixão. Isso é muito bonito de ver. Vou pedir a ambas que nos falem da entidade e da missão da Caritas Portuguesa, para quem está lá em casa e não conhece. Quem quiser. Portanto, a missão da Caritas, da nossa rede em Portugal, é a missão do bem comum, não é? Portanto, o olhar para o próximo em termos de identidade. Somos constituídos, como a Márcia já disse, por 20 Cáritas diocesanas, unidas na Cáritas Portuguesa. Cada uma das Cáritas diocesanas é independente jurídica e canonicamente. Portanto, temos por exemplo, um plano estratégico da Cáritas em Portugal, que obviamente está direcionado para todas as Cáritas diocesanas poderem acompanhar, mas cada uma delas é independente, mais em termos de ação, portanto, nem todas fazem a mesma coisa. Exatamente. Sim.
Vai de encontro à realidade daquela cidade, daquele lugar também. Precisamente. Às necessidades. Um bocadinho também esta questão da rede Caritas funcionar no aspecto capilar. Sim. Então, portanto, vai até ao local, até à comunidade. Sim. Portanto, transforma-se mediante as necessidades de cada comunidade. Vamos pôr aqui um parênteses, umas aspas, no fundo, encultura-se naquela comunidade ali. Sim, não é? precisamente. Faz um com a comunidade e vai de encontro às necessidades. Eu sou de Coimbra, conheço bem a Caritas Diocesana de Coimbra e lá eles têm um trabalho fantástico, por exemplo, com as prostitutas, que eu acho lindíssimo o trabalho que eles fazem. Mas porque ele é um foco. Exatamente, não quer dizer que tenha esse trabalho em todo o a país. nível nacional. Existem projetos que são nacionais, existem projetos que são internacionais, existem campanhas que nós promovemos a nível nacional, o Natal, a Semana Caritas, o Peditório de Rua. Portanto, há ações que são comuns a todas as Caritas diocesanas. Naturalmente, a identidade e a missão, óbvio, que é comum. Depois, segundo a localidade, segundo as indicações também do próprio Bispo, porque cada Caritas diocesana depois responde ao Bispo da Diocese. Sim. E há necessidade de criar ou não criar determinados projetos que têm mais sentido naquela comunidade. Exatamente. Quais os valores em que a Caritas assenta? Eu diria que a centralidade da pessoa humana, não é? Sim. Temos a pessoa no centro de toda a nossa ação. É a nossa missão. E acho que os colegas depois da Caritas Diocesana e das Caritas paroquiais dão esse testemunho ainda de uma forma ainda mais forte, mas a necessidade de ouvir as pessoas, de saber qual é a sua realidade, qual é a sua necessidade, porque é que chegaram até nós, perceber qual é o caminho a percorrer, mais do que dar uma resposta de emergência naquele momento, naquele dia que fazemos porque é preciso, com elas construir depois um projeto de vida. E por isso eu diria que a centralidade da pessoa é a nossa chave de identidade. A opção pelos pobres também. A opção pelos mais pobres. Misericórdia, sim, por exemplo. Sim. Algumas das... O Papa Bento XVI dizia a certa altura que a Caritas não pode ser nunca uma ONG como qualquer outra. Portanto, exatamente. A nossa missão, acima de tudo, e a nossa identidade manifesta-se pelo facto de nós não fazermos este trabalho só porque, mais do que por ele ser preciso, ele é-nos pedido pelo nosso carisma e o nosso cariz cristão e porque é uma missão que nós temos. É uma missão. Usando também uma expressão do Papa Emérito Bento XVI, ele chamava aos colaboradores da Caritas profissionais do coração. Portanto, eu acho que isto responde exatamente. Diz tudo mesmo, é muito bonita essa denominação dele. Falem-nos da importância do trabalho em rede das 20 Caritas diocesanas que existem a nível nacional e qual o seu papel a nível diocesano? Bem, como dissemos, o facto de termos uma rede nacional coloca-nos numa situação privilegiada de podermos ter, como dizemos, olhos e ouvidos até à paróquia e comunidade mais pequena. Portanto, este nosso trabalho em rede é muito potencializado exatamente por esta nossa rede, por as Caritas diocesanas, por as Caritas paroquiais, pelas comunidades mais pequenas. E isto, voltando um bocadinho atrás, permite aquilo que nós dissemos há pouco, permite dar uma resposta concreta àquela pessoa naquele momento, de uma forma, aquilo que a pessoa de facto precisa. Portanto, há aqui uma transformação e uma adaptação também da resposta. Portanto, esta particularidade da Caritas, do trabalho em rede, é importante e permite-nos, especialmente às Caritas diocesanas, que lidam mais diretamente com os beneficiários, permite-nos fazer realmente um trabalho a nível nacional e ter também uma percepção do que é a situação de beneficiários a nível nacional. Presentemente a Caritas é composta por uma estrutura enorme a nível nacional. Como é escolhida essa estrutura tanto a nível nacional como diocesano? Trabalham só com voluntários ou também têm colaboradores? Não, temos um conjunto de colaboradores a nível nacional. Neste momento acho que à volta de 1.500 colaboradores.
Naturalmente que há Cáritas diocesanas, como dizíamos há pouco, com projetos diferentes, com valências, com situações diferentes. Com idosos. Exatamente, e portanto, em função disso também precisam mais ou menos colaboradores profissionais. Sim. Todos os dirigentes são voluntários, portanto, desde os presidentes das Cáritas diocesanas, as direções, e depois um corpo alargado à volta de 500, 600 voluntários a tempo interregular, e depois em determinadas situações de campanhas, por exemplo, peditório público, é preciso as pessoas andarem na rua, à volta de 4.000, 5.000 voluntários que anualmente têm a oportunidade de colaborar com a Cáritas. A seleção destas pessoas, em termos de colaboradores profissionais, é um recrutamento de recursos humanos normal. As dirigentes são indicados pelos bispos diocesanos ou a nível nacional. Neste momento, quem é que procura a Cáritas? Nós temos, como a Márcia há bocado referiu, antes de chegarmos a esta campanha dos Heróis do Ar, que lançámos publicamente dia 11 de junho, nós tivemos aquilo que chamámos um programa intermédio, que antecedeu esta campanha e que decorreu entre maio e junho. E esse programa intermédio foi um programa que a Cáritas Portuguesa promoveu de apoio à nossa rede, portanto, às Cáritas diocesanas. E com esse programa dividia-se em duas áreas, uma área em que nós distribuímos vales alimentares aos beneficiários, portanto, através das Cáritas diocesanas, sempre, e uma outra valência que era o apoio a pagamento de despesas correntes, água, luz, renda, gás, enfim, situações em que as pessoas já estavam a ficar num momento crítico do pagamento das suas despesas. E com esse programa intermédio nós percebemos o seguinte: primeiro percebemos que as pessoas que recorreram à Cáritas nesse período, novos beneficiários, rondam os 49%, portanto quase 50% das pessoas que recorreram nesse período à Cáritas eram novos beneficiários, portanto não eram os habituais beneficiários que as Cáritas diocesanas já acompanhavam. Percebemos também que a idade dessas pessoas era compreendida entre os 30 e os 60 anos, portanto pessoas em idade ativa de trabalho, havendo naturalmente uma maioria de portugueses, muitos migrantes recorreram também aos serviços das Cáritas diocesanas. E o apoio percentualmente em termos financeiros que foi mais solicitado foi o apoio no pagamento de rendas, também pelo seu valor, não é? Mas depois logo seguido de eletricidade, de água, de telecomunicações, até porque apanhou aquele período em que as crianças ainda estavam em telescola e os pais também em teletrabalho, portanto isto foi o que nós conseguimos perceber nestes 2 meses de programa, do que são os novos beneficiários, as novas pessoas que têm recorrido à Cáritas. Entretanto, com a campanha Heróis do Ar, conseguimos dar seguimento a este programa, no eixo 1 da campanha, portanto, no mês de julho, conseguimos continuar, através das Cáritas diocesanas, a dar este apoio. E a situação é muito semelhante. Realmente continuam a haver muitos novos beneficiários e aqui percebemos que muito mais no apoio financeiro para pagamento de despesas. Isabel e Márcia, a primeira parte do nosso programa chegou ao fim, aqui é tudo muito rápido. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e pela vossa missão. Continuem firmes e fortes. Obrigada. E termina assim a primeira parte do nosso programa. Vá tomar um cafezinho e volte já. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Estamos na segunda parte do nosso programa e o nosso bloco de hoje estivemos já à conversa com duas pessoas que têm uns papéis efetivos na Cáritas e agora nesta segunda parte temos aqui uma colaboradora da Cáritas Diocesana e uma voluntária. Temos a Joana Pereira, que é da Cáritas Diocesana de Santarém. Muito bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. E temos a Alda Almeida, que
que é voluntária no Grupo Paroquial da Ação Social de Almeirim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vou pedir a ambas que falem um pouco de cada uma, quem são, de onde vêm, o que é que fazem na Cáritas. O meu nome é Joana Pereira, estou na Cáritas Diocesana de Santarém há 6 anos, sou técnica superior de Educação Social e vivo em Santarém. Sim. E a Alda? Eu sou Alda Almeida, vivo em Almeirim e tenho um papel diferente destas senhoras. Portanto, eu sou voluntária, portanto, elas são profissionais, eu sou voluntária. Estou com o meu marido como casal responsável por este movimento desde 2007. O seu marido também é voluntário? Também, somos uma família de voluntários. Que lindo, que lindo. Só que neste momento, pronto, eu estou aposentada e ingressei neste movimento, tomei a rédeas depois de me ter aposentado. Achava que ainda podia fazer mais alguma coisa. Portanto, sou casada, tenho 2 filhos, tenho 3 netos e é por aí. Portanto, é uma mulher realizada. Completamente. A todos os níveis. Sim, nota-se. Joana, fale-nos da importância da Cáritas Diocesana para as Cáritas paroquiais. Neste momento tem sido fundamental na dinamização das campanhas a nível nacional, que há pouco a minha colega Márcia estava a falar, como os Heróis do Ar, o Peditório Nacional, 10 milhões de estrelas, e também a nível local diocesano. Também temos alguns projetos em curso e articulamos com as Cáritas paroquiais, porque na verdade são eles que estão no terreno e que estão na linha da frente, são eles que estão no atendimento. Por isso a Cáritas Diocesana dinamiza estes grupos. O ideal e a visão que a nossa direção tem neste momento é que haja muitos grupos paroquiais, o ideal seria em todas as paróquias da Diocese, e nós dinamizamos estes grupos, damos-lhes formação, também ajudamos, uma vez que eles são grupos informais, nós, como somos uma instituição particular de solidariedade social, também temos nossa como missão apoiar estes grupos. Joana, explique-nos como é que é feita a articulação entre Cáritas Diocesana e as diferentes Cáritas paroquiais que existem nas dioceses. É de uma forma muito direta. Nós praticamente comunicamos quase todos os dias com estes grupos, seja presencialmente, seja por telefone, mas de facto há aqui uma grande proximidade com eles. Se não forem o trabalho deles, de facto o nosso não faz sentido e somos uma rede e por isso é que precisamos uns dos outros. E este contato com direto, e depois está aqui a Alda para falar um bocadinho mais também sobre isso, tem sido fundamental para que eles também se sintam motivados para continuarem a exercer a sua missão no terreno. Alda, já conhecia a Cáritas antes de iniciar o voluntariado? Já conhecia a Cáritas, se bem que importa clarificar aqui um bocadinho, porque provavelmente se alguém de Almeirim vir este programa não me identifica com a Cáritas, porque este grupo em Almeirim funciona desde, salvo erro, 1967, mas não se chama Cáritas, chamam-lhe FAC. Deriva do latim, do faz, muito baseada na parábola do bom samaritano, agora vai tu e faz o mesmo, de ajuda ao mais próximo. Portanto, é um movimento de voluntários que dividiu a cidade está dividida em 10 zonas, cada zona tem o seu responsável de zona e, por sua vez, cada zona é formada por várias ruas e que se procura que haja um responsável de rua, colabora com o responsável de zona, para que haja mais um trabalho de proximidade e realmente é por aí que se consegue chegar às vezes àquela pobreza envergonhada, portanto, que agora, à medida que a cidade vai crescendo, torna-se mais difícil esse papel, não é? Porque vamos deixando de conhecer como nos conhecíamos, mas é por aí. Portanto, este grupo que se chamou, quando cheguei, alguns até lhe chamam, começou a aparecer FAC e tinham necessidade, se calhar alguns não sabiam a origem e começaram por lhe chamar Fraterna Ajuda Cristã, há muitos conhecidos na cidade, mas em Almeirim a Cáritas não é conhecida, portanto o nosso trabalho é o mesmo e portanto, mas em Almeirim é conhecido, somos a FAC. Sim. E porquê é que decidiu começar a fazer o voluntariado? Foi... Quando me aposentei, achava que ainda tinha estrutura mental para fazer mais alguma coisa. Nunca gostei de... Quando fui mais nova, fui chefe de escoteiros, sempre andei ligada a várias coisas. E um dia, numa conversa, eu disse que estava na hora de me... Achava que sempre disse que quando trabalhasse, quando atingisse o meu limite de idade, ia criar um posto de trabalho, porque acho que depois continuar para além, ainda me sentia com capacidades e disse que sou católica praticante e achava que
dos movimentos que conhecia na paróquia, aquele onde eu me encaixaria melhor era na FAC. Sim. Mas, sinceramente, eu não queria ter entrado para presidente da FAC, eu queria ser voluntária da FAC, porque eu via muito num papel que eu achava que fazia falta, e ainda hoje não consegui resolver muito, era fazer um apoio aos idosos que estão sozinhos. Eu via muito nesse papel, porque eu sempre lidei muito perto, sempre tive as minhas avós em casa, sempre tive muito ao colo delas e achava que gosto muito dessa parte. Sim. E falta, no nosso movimento, essa parte ainda não está bem Desenvolvida. Bem desenvolvida. Tenho esperança que mas vai acontecer, acredito. De maneira que já conheci. Quando fui convidada, assim, não sabia a dimensão desta empresa. Sim. E não sabia, eu sabia algumas coisas que se faziam, que a FAC fazia, mas não sabia a dinâmica e não sabia o que é que eles tinham que fazer o que é que tinham que fazer para gerar, para depois gerir. Não é? Primeiro tinham que gerar determinadas coisas, mas pronto. Deus, quando nos dá uma missão, Ele vai-nos revelando as coisas aos poucos, porque se Ele nos dissesse logo tudo, eu acho que nós não entraríamos. Não é isso mesmo. Alda, qual o papel das Cáritas, então, paroquiais? São ajuda ao próximo, Sim. Mesmo ajuda a todos os níveis, porque às vezes não é a ajuda só dos bens materiais, não é a ajuda às vezes de uma palavra, do encaminhamento. Escutar. Ouvir. É engraçado que cada pessoa que está... Um movimento tem determinados valores e rege-se por eles, mas a pessoa que está à frente dá-lhe o seu cunho pessoal. Claro, com certeza. E quando nós chegámos à FAC, eu disse... Falei com o Sr. Padre, que na altura não lá está agora, e eu disse-lhe assim, eu vou entrar neste projeto, mas enquanto eu sei que a pessoa que estava antes de mim fazia muita Cáritas na sua casa, era a sua maneira de ser, não é nenhuma crítica, era o jeito. Disse, não, eu quero tirar a FAC da minha casa, a FAC nunca sairá da minha casa, mas eu quero criar um espaço próprio, e conseguimos criar um espaço onde realmente, neste momento temos, o que eu costumo dizer, temos muitos espacinhos, temos um espaço, criámos um espaço junto na igreja, onde fazemos o atendimento individual àquele que precisa de nós. Sim. Depois temos outro espaço onde funciona o nosso roupeiro, temos outro espaço onde faz a distribuição dos alimentos, temos vários espaços, mas realmente procuramos ouvir o outro, porque há pessoas que nos chegam através dos responsáveis de zona, mas também há pessoas que chegam à nossa cidade e que não conhecem a dinâmica do grupo, nem conhecem os responsáveis e que dirigem só à paróquia, ao Padre Zé, e que eles encaminham para os nossos serviços. Uma pergunta para as duas. Qual tem sido a vossa intervenção na comunidade? Na Cáritas Diocesana, como nós estávamos a falar, e quando nós falamos em grupos paroquiais de ação social, por isso é que não rotulamos com nomes. Sim. Para nós são todos grupos paroquiais de ação social. E nós temos neste momento 24 que trabalham com regularidade com a Cáritas Diocesana, o que é muito bom. A visão desta direção é que seja extensível a outras paróquias e o ideal é termos mais grupos paroquiais de ação social. Nós não temos uma intervenção direta porque trabalhamos sempre através destes grupos paroquiais. Agora, são fundamental para que eles também consigam fazer estes apoios. Sim, nós temos projetos que provavelmente sem o nosso apoio eles depois não conseguiriam também dar resposta. Não há dúvida nenhuma que o trabalho da Joana e da equipa que está com ela tem sido uma mais-valia para os nossos grupos, porque tem outros contactos e realmente... Na nossa cidade, penso que tem sido uma mais-valia a boa relação que temos com todos os grupos que existem de apoio a alguém. Portanto, a Igreja Evangélica, o Projeto Para o Abraçar, a Santa Casa da Misericórdia também tem um papel importante, a autarquia também nos passou a chamar para as reuniões que fazem, onde se discutem apoios da área. Realmente tem sido o nosso grande parceiro. Costumo dizer, não se fazem omeletes sem ovos, e nós fazemos algumas omeletes com os ovos generosos da nossa autarquia. Isso é importante. É muito importante, muito importante. Alda, quais os maiores desafios das Cáritas paroquiais e como conseguem angariar os fundos? Um dos grandes desafios é gerar as verbas necessárias para colmatar todas as necessidades dos carenciados. Realmente, não tem sido assim muito difícil. Pronto, temos uma equipa bem organizada, uns grupos que fazemos. Este ano realmente foi um ano atípico, não é? Que realmente este ano não se fez quase nada do que estava previsto. Portanto,
Do peditório que a Caritas Nacional faz, do que se faz em Almeirim, 90% é para o nosso grupo, que é realmente muito bom. Sim. A autarquia realmente atribui-nos um subsídio mensal, o que realmente eu acho que é de louvar é que não precisamos de andar a pedir. Temos um protocolo estabelecido e no dia X aquela verba está depositada na nossa conta, realmente. Nesse protocolo também está referido que, se houver alguma necessidade extra, que eles estão disponíveis é de salientar que neste processo que temos estado a viver não precisamos pedir a ninguém, a autarquia depositou uma verba extra para ajudarmos quem mais precisasse. Sim. Portanto, nas festas da cidade também temos uma quermesse, temos uma venda de Natal, fazemos uma venda de amêndoas, temos algumas voluntárias. Assim, neste movimento aproveita-se os talentos de toda a gente. Era o que eu ia dizer. Toda a gente. Uns sabem fazer amêndoas caseiras de bem e é assim, é muito importante porque há 2 ou 3 pessoas que sabem vender muito bem. Isso E é então, bom. quando queremos saber o que há para vender, entregamos à Dona Margarida e à Dona Maria de Deus, que é excepcional, e à Menina Célia. Portanto, são peças fundamentais. Porque a alegria com que elas fazem a vender, eu para ali não tinha jeito nenhum. Quer dizer, É porque elas, ao venderem, sabem que estão a ajudar uma grande causa. uma grande acho causa. Que isso e as pessoas as entusiasma. já sabem que elas andam realmente, e assim, pronto, são os nossos principais fontes de recursos, são essas. E também temos uma parceria com as farmácias da cidade, em que nos fazem um descontozinho razoável. Portanto, dividimos a nossa cada trimestre vamos a 4 farmácias, cada trimestre vamos comprar os medicamentos para as famílias que se apresentam a precisar de medicamentos. Pagamos ao fim de 3 meses, que também é muito bom, não é? Claro, Temos é uma ajuda e fazem-nos ainda um descontozinho razoável, de maneira que também são nossos parceiros e também recebemos apoios do Banco Alimentar, não apoios em dinheiro, não é em verbas, mas com géneros, todos os meses vamos buscar alimentos ao Banco Alimentar de Santarém. E ainda existe um número razoável de pessoas anónimas que nos dão os seus donativos. E recebem roupas? Tudo, eu costumo dizer, aceitamos tudo. Sim. Temos uma equipa, temos um roupeiro, funciona bem, temos uma equipa que faz à segunda-feira a triagem das roupas, divide, temos as várias secções de crianças, senhora, homem, as coisas da casa, lençóis, toalhas, pronto, aproveitamos tudo, móveis. E depois, à quarta-feira, esse grupo faz a distribuição pelas pessoas carenciadas. E é muito engraçado porque esse grupo também se diverte muito, porque, como devem perceber, aparece lá de tudo. E às vezes fazem assim as suas brincadeiras com as peças que lá aparecem. Sim, claro. Portanto, também sentem felizes. É uma equipa animada. Isso é importante quando nós temos essa animação. Ontem estive lá com ela, já não ia há algum tempo, porque às vezes costumo dizer toco muitos burros e às vezes não chega a todos, mas sempre consigo e é agradável. É uma família. Uma grande família. Já somos uma equipa muito grande. Joana, quais são as prioridades presentemente da Caritas Diocesana? Como já tinha referido, a principal prioridade neste momento é conseguirmos formar mais grupos sociocaritativos. Pronto, isso é a nossa prioridade neste momento. Percebemos que há algumas paróquias que não têm algumas respostas e a nossa missão é, de facto, essa, conseguirmos estar em todo lado. Sim. Pronto. Por exemplo, imaginem que uma pessoa que está a ver o nosso programa se quer tornar voluntária. O que é que ela precisa fazer? Basta ir ao nosso site, Caritas Santarém, Caritas Diocesana de Santarém, e tem lá os nossos contactos, entrar em contato connosco, até porque nós depois podemos também articular com os grupos paroquiais. Imagino que nos ligam de Tomar, não é? Sim. Então nós contactamos o grupo de Tomar e dizemos, olha, esta pessoa que está interessada, e depois eles falam com ela. E existe toda uma formação? Sim. Exatamente. A missão da Caritas Diocesana também é essa. Formativa. Sim. É muito importante, até porque quando nós estamos a fazer o atendimento, nós quando se constitui um grupo tem que se perceber um bocadinho a aptidão de cada um, exatamente, e o perfil. E há pessoas que são muito boas, se calhar, por exemplo, na organização, mas depois no atendimento podem não ser tanto. Sim. Isso é importante e nós ajudamos também na construção destes grupos, perceber o que é que cada um é bom, não é? E temos que tirar essas competências e depois no atendimento temos que dar mesmo formação, porque nós temos muita preocupação com a confidencialidade, com o acolhimento. Com o acolhimento, é muito importante. É aquilo que eu costumo dizer,
quando nós estamos a dar essas formações é que as pessoas nunca se podem esquecer que estão num lado, mas que amanhã podem estar no outro. E costumo dizer por isso, vocês têm mesmo que calçar os sapatos do outro para sentirem aquilo que eles também estão a sentir. E acho que só aí conseguimos fazer um bom trabalho. Que as pessoas não têm que sentir, de alguma forma, que estão perante alguém que está superior a elas, porque não estão. E é isso que nós tentamos, esta proximidade com as pessoas, porque acho que também é isso que faz a diferença para que eles depois consigam fazer um caminho e que deixem de precisar da nossa ajuda. Esse é o nosso principal objetivo. E uma pessoa bem acolhida, ela volta. Sim, principalmente, não é? E fazer um trabalho com elas. Nós notamos isso, os voluntários, quando nós falamos da importância do voluntariado, e a Alda está a dizer isto, as pessoas estão lá por vocação, não é? E isso faz toda a diferença, por isso têm um tempo para aquilo que o dedicam, e temos pessoas que se dedicam mesmo de alma e coração. E isso faz a diferença nas famílias. Nós temos famílias que se calhar aquilo que precisam mais do que bens alimentares ou o pagamento de uma renda é alguém que as ouça e que repare nelas algumas competências que elas se calhar nem sabem que têm. E quando se começa a trabalhar este processo, porque são pessoas que já vêm também fragilizadas e começam a ganhar um bocadinho de autoestima, é todo um caminho que se faz e muitas delas depois começam a trabalhar, por isso cria-se ali uma ligação e eu acho que isso é fundamental. E será que já houve pessoas que vocês ajudaram e depois se tornaram voluntárias? Sim. Temos esses casos. Como é que fica o vosso coração ao verem esse fruto? Porque isso é um fruto. Eu, quando falo com os voluntários, aquilo que me dizem é isso que elas dizem. É por isso que eu estou na Cáritas, não é? É por este reconhecimento, não é por aquilo, não é pelos bens materiais, é mesmo porque se sentiram acolhidas de tal forma que depois querem regressar noutra vertente. Ainda agora tivemos um senhor, foi muito engraçado, nesta altura da pandemia, que me ligou e que tinha conseguido angariar um cabaz de comida e queria entregar no grupo que ele tinha sido acompanhado, pelos vistos, há uns anos atrás. Conseguiu recuperar, conseguiu arranjar trabalho, por isso está bem, mas não se esqueceu daquilo que foi lá feito. Então agora ele próprio angaria alimentos para depois ir lá levar. Isso é muito bonito. Alda, algum testemunho que tenha, assim, de alguma situação que aconteceu, que a marcou neste tempo de voluntariado? Acredito que sejam muitas. Pois, há várias coisas, há várias. Sim. Mas vou referir duas que marcaram bastante, com vertentes diferentes. Sim. Uma foi de um apoio que não teve a ver com bens materiais. Sim. E outra que foi, já há algum tempo, apoiámos um jovem que tinha algumas dificuldades e, acima de tudo, só tinha um pai muito idoso. Sim. E, entretanto, o senhor faleceu. E ele lidava muito mal, provavelmente lidaria muito mal com a morte, e ainda foi antes da pandemia, porque já foi há algum tempo, e, entretanto, o funeral foi feito nos moldes tradicionais, não era? E o nosso rapazinho veio pedir ajuda ao responsável de zona, que era o que tinha maior ligação com o responsável de zona, que o ajudassem. Porque ele não queria o corpo do pai sozinho, mas ele não conseguia estar ao pé do pai. E conseguia estar responsável de zona, contactámos os vários responsáveis de zona, de rua, e realmente fizemos um momento de oração, fizemos companhia. Ele sempre lá fora, nós lá dentro da casa mortuária, e tivemos. No dia a seguir só apareceu um familiar próximo, um ou dois, talvez, já não me sei precisar, mas o certo é que eu ainda hoje tenho presente aquele obrigado sentido daquele gesto que tivemos. Portanto, não foi nenhum bem material, foi a nossa presença, foi o estar ali, porque ele realmente era só uma pessoa sozinha que estava e que estava com dificuldade de estar naquele momento, e esse foi um momento que realmente penso muitas vezes nele, porque realmente deve ser muito difícil um jovem estar sozinho para enterrar o seu pai. Não é fácil. O outro prende-se com uns vales que a Cáritas nos fez chegar, que foram doados pelo Pingo Doce, salvo erro, já que há um tempo. E então, quando vêm esses vales, são sempre, a nossa grande dificuldade é a quem é que eu vou entregar, porque aquilo vem sempre em número reduzido, não é? Sim. Vamos lá ver quem são os que estão mais aflitos. Porque nós fazemos mensalmente um cabaz com os bens que vêm do Banco Alimentar e que outros que nós compramos, porque o que vem é insignificante, não chega para todos. E então, como é que nós fazemos? Bem, lá, aí tem que entrar um bocadinho o bom senso, ver onde é que são as pessoas mais carenciadas, e então uma vez telefonei a uma senhora, se pedir à minha casa até para ir buscar tinha lá uns vales para lhe entregar. E a senhora chegou, conversámos, eu disse-lhe que podia comprar o que precisasse, do que não fosse no nosso cabaz, e a senhora olhava para mim e dizia assim, mas posso mesmo comprar tudo? Eu disse, pode, desde primeira
necessidade. Eu lembro de brincar com ela, que ela disse, não comprei tabaco. Ela assim, não. Mas e ela insistia. Eu disse, olha, desculpa, eu estou a perceber que tem qualquer dúvida, mas se me disser abertamente o que é que precisa, eu talvez a possa ajudar. E ela disse-me, olha, eu posso comprar pensos higiênicos. Eu digo sinceramente, são coisas tão básicas da nossa vida que nós não nos passa para a cabeça que uma pessoa, era ela e uma filha que precisavam e que não teriam um penso higiênico. Realmente foi das coisas... Pronto, são dois tipos de ajuda diferentes. Sim. Que não têm e pronto, vão acontecendo outras coisas. Às vezes penso assim, enfim, de registar assim coisas, mas olha, ainda não chegou. Joana e Elda, o nosso programa está a chegar ao fim, a segunda parte. Uma mensagem que vocês tenham para dar às pessoas lá em casa que nos acompanham até neste tempo de pandemia. E neste tempo de pandemia, aquilo que eu quero deixar é que todos podemos ser heróis do ar, e acho que é fundamental, se calhar, nesta fase, todos acompanharmos estas pessoas que estão a precisar. Estamos a falar de novas pessoas, estamos a falar de pessoas que são exatamente como nós, que tinham um trabalho até há pouco tempo e com layoff, rendimentos reduzidos, com despedimentos, está-se a agravar, e é isso que nós queremos apelar, é que de facto os portugueses sejam todos heróis do ar. E vocês sentem que existem mais pessoas neste tempo a recorrer à Cáritas? Nós sentimos na altura de lockout que houve um acréscimo, digamos, de pedidos de ajuda, e eram exatamente situações destas, pessoas que estão a trabalhar e as pessoas hoje em dia vivem quase num limite, não é? Aquilo que recebem dá para pagar as despesas. Quando vem o ordenado reduzido, aquilo descamba completamente. Sim, pronto. E foi nesse sentido que nos vieram pedir ajuda. E eu fui fazer algumas entregas na altura da crise e costumo, porque era uma pessoa que estava perfeitamente estável e de repente até as lágrimas lhe estavam a correr porque estava cheia de vergonha de estar a receber aquilo. Sim. Mas a verdade é que ela não tinha o que pôr comer em casa para os filhos. E estas situações não nos podem deixar de todos indiferentes. E quem precisa de ajuda, que não tenha vergonha de pedir ajuda. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque há pessoas que têm vergonha. Têm muita vergonha, e acontece isso. Com alguma frequência, menos que aquilo que nós esperamos. E por isso é que estes grupos são tão importantes, e por isso é que nós queremos estar em todas as paróquias, e por isso é que quando eles e têm responsáveis de zona, porque são as pessoas, é o vizinho ao lado que se calhar se apercebe destas situações. E se não forem eles a contarem-nos, muitas vezes estas pessoas não vêm toda connosco. Então, vizinhos, força e ajudem a pessoa que está ao vosso lado a sofrer e que está a padecer. Eu costumo ainda dizer que os voluntários que trabalham connosco, o voluntário pensa que está a ajudar o outro, mas ajuda ao outro, sim, mas ajuda-se a si próprio. É verdade. Porque eu costumo dizer, quando me aposentei, com o meu temperamento, se tivesse ficado quieta, estava a tomar antidepressivos, estava aí num cantinho. E assim, olha, não tenho tempo. Ocupada. É verdade. Ocupada e feliz. Alda, uma mensagem para quem está lá em casa. Que deixem a vossa zona de conforto, que apareçam e que façam alguma coisa pelo outro e por si próprios. Como o Papa Francisco disse aos jovens, e como nós temos que ter um coração sempre jovem, saiam do sofá, não é verdade? É verdade. Precisamos sair dos nossos sofás, do nosso comodismo e ir ao encontro do outro, e acho que esta pandemia veio-nos ensinar muito isso. Não podemos estar tão próximos, mas precisamos de fazer a nossa parte e ajudar o próximo. Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada pela vossa presença, pelo vosso testemunho e força no vosso trabalho. Obrigada. Assim como as primeiras que estiveram aqui, nota-se que vocês são apaixonadas por aquilo que fazem e isso é muito bom. Vocês, os olhos brilham. É bom. Obrigada. E parabéns, continuem. Muito obrigada. E chegamos ao fim da segunda parte do nosso programa, ou seja, do nosso programa Manhã Viva, que você continue com a nossa programação e lembre-se de estar sempre ligado às 9 horas da manhã com o programa Manhã Viva em sua casa.